Aleluia. Fecha teus olhos. Cristo, Filho, Mestre, Jesus, o dono de tudo, lindo Jesus, Rei meu e Senhor, amo ouvir tua voz, o Deus de toda a criação, te adoro. Foi o teu amor que me invadiu, fez o que era morto enfim viver. Foi o teu calor que me aqueceu, fez a minha noite amanhecer. Foi o teu amor que me invadiu, fez o que era morto enfim viver. Foi o teu calor que me aqueceu, fez a minha noite amanhecer. Cristo, Filho, Mestre, Jesus, dono de tudo, lindo Jesus, Rei meu e Senhor, amo ouvir tua voz, o Deus de toda a criação, te adoro. Erga suas mãos e cante, foi o teu amor, foi o teu amor que me invadiu, fez o que era morto enfim viver. Foi o teu calor que me aqueceu, fez a minha noite amanhecer. Então eu viverei para o teu louvor, então eu cantarei para ti. Então eu viverei para o teu louvor, então eu cantarei para ti. E aplauda o Senhor mais uma vez. Pode se assentar nesse momento no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, verso 19. Amém? 1 Reis, capítulo 19, verso 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu. Repita comigo. Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe.
Disse então, irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois, os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Amém? Queridos, eu quero ministrar uma palavra que nessa madrugada Deus assim reacendeu dentro do meu coração. Na verdade, desde o dia que o pastor Ralf me desafiou a estar aqui ministrando uma palavra, eu tinha uma em mente a semana toda, desde terça à noite, né? Eu falei, é essa. Mas hoje Deus falou, não é essa. Então, entre o que eu havia planejado, escrito, e entre o que Deus ministrou o meu coração nessa madrugada, eu vou ficar com o que Deus ministrou. Certamente não tem praticamente nada anotado, porque a coisa está assim bem assim acesa dentro de mim. Eu quero ministrar sobre ser achado por Deus, queridos. Nós vivemos uma vida, uma caminhada onde nós encontramos muitas pessoas e somos encontrados por muitas pessoas. Mas nesse tempo, Deus está procurando achar pessoas, alguém. Deus começa o seu projeto não com uma organização, mas com um homem, com uma pessoa. Lá em Gênesis, se você for ler, Deus lá cria o homem. No capítulo 3, Adão erra, peca, e diz lá, no capítulo 3 de Gênesis, que Deus vem e procura por Adão e pergunta, onde estás? É a primeira pergunta que você encontra na Bíblia, é Deus perguntando pelo homem, procurando pelo ser humano. Mais um pouco à frente, você vai ver que Deus continua procurando, porque Deus chega para Caim e pergunta, Caim, onde está o seu irmão Abel? De novo, Deus está procurando por alguém. Em Ezequiel, se você for ler, tem um versículo lá que diz assim, procurei em Israel um homem que se colocasse na brecha a fim de interceder por essa nação, mas não encontrei ninguém. Deus ainda procurando. Deus não começa o seu projeto com uma organização, mas Ele começa com uma pessoa, com alguém, querido. O coração de Deus, Ele pulsa por encontrar alguém que se empenhe em executar a sua vontade com plenitude e totalidade. Quando Deus procura por Adão, Ele não procurava por um Adão capenga, comprometido com o pecado, um Adão cujo coração já havia se corrompido e havia desobedecido as suas ordens. Deus estava procurando por um Adão filho, um Adão cujo coração pudesse corresponder com as expectativas de seu coração. Infelizmente, quando Adão aparece, quando ele se apresenta, melhor dizendo, ele se apresenta muito comprometido com o pecado, e os propósitos de Deus não puderam se cumprir através dele, porque ele já havia assumido um compromisso com o pecado, desobedecido a ordem de Deus, a palavra de Deus. Então, ao procurar por Adão, Deus o encontra, mas Deus não pôde usá-lo, Deus não pôde executar seus projetos através dele, porque o pecado já havia roubado a essência de Adão. Aquele que havia sido criado com tanta expectativa, criado por Deus para ser porta-voz de Deus, para encher a terra com a glória de Deus, se esconde, e quando aparece de forma que não pode mais corresponder, já não pode mais executar os projetos do coração de Deus. Infelizmente, essa história vem se repetindo dia após dia. Deus procurando pelo homem, Deus procurando por sua igreja, Deus procurando pelos seus filhos. E muitos, ao se apresentarem, Deus olha e fala, eu não posso me reproduzir nele, porque ele está muito comprometido consigo mesmo.
Não posso me revelar a ele, porque ele está muito empenhado com as coisas dessa terra. Deus a procura. A princípio não encontrou, porque ele teve que insistir: Adão, onde estás? E quando ele aparece, Deus olha e fala: não dá. Procurando por Abel, justo, aquele filho que a Bíblia diz que ao ofertar a Deus, Deus se agrada da oferta de Abel, e ali Deus coloca expectativa em cima de Abel, porque eu acredito que um grande chamado Deus tinha com esse homem. Mas o diabo, infelizmente, andou na frente e acabou usando seu irmão para ceifar sua vida. E agora, quando Deus vem procurar por Abel, Deus não acha e pergunta a Caim: Caim, onde está o seu irmão Abel? Não pôde encontrar mais Abel. E Ezequiel, como eu já tenho mencionado, Deus estava procurando um homem que se colocasse na brecha, a fim de interceder pela nação, mas ele não havia encontrado. Queridos, hoje eu imagino, e o coração de Deus, ele pulsa no mesmo compasso e está inclinado na mesma direção. Hoje ainda Deus está procurando, não pelo homem caído, não por uma pessoa comprometida com os deuses dessa terra, com as coisas dessa terra, mas Deus ainda está procurando por alguém em quem Ele possa se reproduzir, alguém em quem Ele possa revelar a sua glória e a excelência da sua vontade. E a minha pergunta nessa manhã, neste lugar: será que Deus te acha? Será que Deus pode te encontrar posicionado de tal forma que ao te ver Ele vai falar: achei! Encontrei quem eu procurava. Encontrei um coração desprovido de orgulho, de altivez. Encontrei um coração que se entregará de tal forma que os meus projetos, os sonhos do meu coração se realizarão através dessa pessoa. Ah, queridos, somos tão grandes em número, tantas pessoas entrando e saindo, domingo após domingo da igreja. Mas a minha pergunta é: todas têm sido achados por Deus na posição que Deus deseja? Nós temos buscado ao Senhor e empenhado nossa vida em querer ser achado por Ele. Eu acredito que o desejo do meu coração em ser achado também é o desejo do teu coração. Então, quer um conselho? Vamos deixar o Espírito Santo transformar nossas vidas nessa manhã, de tal forma que Deus, ao nos achar, Ele se alegre ao ver que o nosso coração é um coração que o ama, independente de qualquer coisa, de qualquer circunstância. Quantos estão comigo nessa palavra? Quantos querem ser achados por Deus nessa manhã? Fale então comigo: eu quero ser achado por Ti, Senhor. Me ache e cumpra em mim o Teu querer. Aleluia, aleluia. Deus procurando por alguém. E no texto que nós lemos aí, mais um, que Deus tinha uma expectativa em cima. Esse foi Eliseu. Nós sabemos a história. Elias, um grande profeta de Deus, um homem que tinha intimidade muito profunda com o Senhor. Mas no meio da caminhada, Elias sofre uma ameaça. No capítulo 19, início aí do capítulo, Elias ele sofre uma ameaça, Jezabel o ameaça, e ele decide ir para o Monte Horebe, o monte de Deus. E lá no monte, a Bíblia diz que ele pede a Deus para levantar outra pessoa no lugar dele. Ele estava tão comprometido, tão desgastado e tão bloqueado, vamos dizer assim, emocionalmente, que ele sobe o monte para pedir help, pedir socorro. Senhor, não dá mais, tira minha vida, não sou melhor que meus pais. E a Bíblia diz que Deus fala com Elias ali e manda Elias voltar pelo caminho que ele havia subido aquele monte, mas incumbe Elias da sua última missão. Qual era a última missão? Ungir Eliseu, profeta, no seu lugar. E Elias, quando desce daquele monte, ele desce com uma mensagem no coração.
e uma unção para ser derramada sobre a vida de alguém. De novo, Deus querendo achar alguém para usar, para ser profeta no lugar agora de Elias. E a Bíblia diz que Elias desce daquele monte e ele achou Eliseu. Ele encontrou Eliseu. E dentro desse texto que nós lemos, eu quero destacar algumas características que Deus espera achar em alguém que Ele está procurando. Porque Deus, ao encontrar o ser humano, o homem, o filho dele, o crente, Ele tem algumas coisas ministradas em seu coração que Ele precisa achar nessa pessoa. Algumas características. E é sobre elas que eu quero falar nesse momento. A Bíblia fala que quando Elias desce, eu até pedi para você repetir o versículo, no verso 19, diz que ele desceu e ele achou Eliseu. Ele encontrou. Ele encontrou Eliseu. Dentro desse encontrou e achou, eu quero destacar uma coisa, que uma pessoa que Deus está procurando por ela é uma pessoa fácil de ser achada. Elias não teve problema em ficar procurando, perguntando, não, foi fácil. Ele desceu do monte e encontrou Eliseu. Pessoas às quais Deus está à procura são pessoas que são fáceis de serem achadas, de serem trabalhadas, de serem ministradas. Não houve desencontro entre Elias e Eliseu, não. Foi fácil achá-lo. Por quê? Porque o coração de Eliseu, a Bíblia fala, daqui a um pouco a gente vai falar das outras características, mas de cara Eliseu já demonstra uma facilidade, alguém que já estava com o pé no acelerador para acelerar o processo de ser tratado, o processo de seguir o profeta, o processo de ser encontrado e chamado e respaldado para uma grande obra, querido. Foi fácil. Ele se deixou achar. Não foi alguém que no meio do povo Elias teve que procurar. Não. Uma das características de alguém que Deus vai usar, que Deus precisa, que Deus quer encontrar para usar, é essa pessoa que tem um coração fácil de ser trabalhado. E dentro dessa questão de ter um coração fácil, eu fico meditando, meu Deus, como nós estamos cercados de pessoas complicadas. Tem situações que eu falo, meu irmão, simplifique em nome de Jesus. Para que ser tão complicado? Para que segurar com tanta força essa mágoa, essa situação? Abra mão, simplifique, faça por menos. Seja fácil de Deus trabalhar na tua vida. Ajude o seu discipulador a desenvolver a função dele, porque não adianta ele ser um ótimo discipulador se você tiver seu coração trancado. Então, trabalhe junto com ele, facilite o processo. Mas, queridos, quantos desencontros, muitas das vezes a gente desce do monte com um manto profético na mão, com a unção dobrada para derramar sobre a pessoa, mas a gente não acha a pessoa. A gente marca o discipulado, a pessoa não vai. A gente quer achar o coração, mas não consegue. Existem alguns corações que parecem que estão dentro de uma redoma de vidro. Você toca, mas não há sensibilidade. Você direciona, mas não existe submissão e obediência para seguir o que se foi direcionado. Se deixe achar, querido. Seja fácil. Amém? Fácil, de quando aonde Deus tocar, você logo se quebranta. Amém? O profeta já desce do monte para te achar. Se apresente, estou aqui, use a minha vida, fala o que tu tem de falar. Mas quantas vezes nós estamos com unção para derramar, estamos com o manto profético, mas não encontramos corações dispostos a receber a unção e o manto que Deus confiou na nossa mão. E vamos para a direita, o discípulo vai para a esquerda. Meu irmão, não foi assim não, foi fácil. Desceu, achou Eliseu.
Segunda característica que Eliseu assim chama atenção é que quando Elias o encontra, ele não estava deitado numa rede, tomando água de coco, sendo abanado. Ele estava no meio do campo trabalhando. É a segunda característica. Pessoas indispostas ao trabalho, ao colocar a mão na massa, são pessoas que vão morrer aspirando pelo enchimento do Espírito Santo e não vão receber. Porque Deus não unge, Deus não levanta preguiçosos, Deus não se revela a pessoas indispostas a realmente se mexerem, a estar realmente com a mão no arado, queridos. Segunda característica é disposição para trabalhar, para fazer a coisa acontecer. Estava lá Eliseu arando a terra com 12 juntas de bois. Isso fala de trabalho. Isso fala de uma cultura de trabalho que estava impresso no caráter desse homem. É muito triste ver que algumas pessoas, elas estavam no mundo, nada faziam. Vêm para a igreja, nada fazem. Só mudaram de lugar, porque lá nada eram, na igreja também nada querem ser. Aí eu fico perguntando, meu irmão, você só mudou, porque quem é transformado, ele passa a ser diferente do que ele era, uma vez que ele foi transformado. Mas o que entendemos às vezes é que as pessoas só mudou de local. Era de um jeito no mundo, vem para a igreja e continua do mesmo jeito. Cadê a transformação, querido? Se no mundo era egoísta, egocêntrico, tudo era o meu umbigo, vem para a igreja e continua, não pode ser assim? Repita comigo, não pode ser assim. No reino de Deus, temos que ser transformados. Pessoas indispostas ao trabalho são pessoas que não receberão a capa, a porção dobrada e a revelação profunda de quem Deus é. Ah, pastora, mas eu posso servir a Deus de uma forma mais light, né? Eu tenho mesmo que botar a mão na massa, vou te falar. MDA e preguiça não combina. Não combina. Se queremos de fato impactar Cabo Frio, não existe atalho. O caminho é o caminho de uma exposição ao trabalho, querido. Corresponda. Nós fizemos um baile lá em Magé, juntamos naquele local mais de 1.000 pessoas, segundo a estimativa do pessoal. E 4 da manhã a gente estava arrumando tudo, para 9 da manhã do dia seguinte a gente está no culto. E todos que estavam lá arrumando, limpando, estavam domingos de manhã. Pessoas entregaram suas vidas a Jesus, foi um avivamento, foi muito bom, mas eu te confesso, pessoas que não têm disposição para dormir tarde, acordar cedo, para abrir mão de sua acomodação, sua comodidade, são pessoas que não vão romper e avançar, porque o manto só é jogado em cima de quem trabalha, querido. Nós já ouvimos, e vou repetir, primeiro vem a vassoura, depois vem o cajado. Primeiro é a vassoura que está aí demonstrando o que? Trabalho, serviço. E depois vem o cajado de autoridade e poder. Amém? Quem não é aprovado no trabalho, não será ungido lá na frente. Por que Jesus, a ele foi dado o nome que está acima de todo nome? Ele foi aprovado no trabalho. Diz a palavra de Deus, querido, que Jesus, ele não tinha coração apegado à casa, essa coisa. Ele viveu para cumprir a vontade do Pai. E qual foi a recompensa? Coroa de glória, ao ressuscitar ao 3º dia. Hoje está sentado à destra do Pai. Antes da coroa de glória vinha de espinho. Antes do cajado vem a vassoura. Antes da unção dobrada vem a capa, que tem um simbolismo, essa capa, esse manto que Elias lançou sobre Eliseu. A vida inteira eu olhava para esse manto, essa capa, e achava que era capa de autoridade, mas não é. Primeiro, antes da porção dobrada vem a capa. O que significa a capa?
Eliseu foi coberto primeiro por humildade, serviço, entrega, abnegação. Isso é o manto. Isso é o manto. Segurou o manto. Alguns dizem que foram 11 anos, desde o momento que ele recebeu o manto até receber a porção dobrada. 11 anos servindo, se entregando, trabalhando, empenhando sua vida. E lá no final, porção dobrada sobre ele. Aleluia! Se não segurarmos a capa que aponta para essas coisas, nunca experimentaremos uma porção maior da parte de Deus, querido. Ele foi achado em pleno exercício do trabalho. Ele estava no campo trabalhando quando Elias o achou. Terceira característica. A Bíblia diz que Elias joga o manto sobre ele. Jogou e continuou andando. O que ele fez? Ele correu atrás de Elias. Terceira característica é que a pessoa que Deus está procurando, ela tem disposição para correr atrás de uma vida de crescimento, de uma vida de cobertura espiritual. Ela decide a ir atrás. Ela não é aquela pessoa passiva, acomodada, que tudo transfere para Deus e para os outros. Ela assume a responsabilidade de pagar o preço. Ele correu atrás de Elias. Significa que naquele momento ele estava decidindo por uma vida de discipulado, cobertura espiritual, andar debaixo de direção, queridos. Pessoas independentes, o nariz em pé, são pessoas que por mais que queiram, não receberão. Porque certamente você só está aqui porque um dia alguém investiu na tua vida. Certamente você tem um mentor na sua vida. Seja fiel a ele. Porque Eliseu, antes de receber a porção dobrada, ele entendeu que ele deveria correr atrás do profeta. Ele correu atrás. Tomou atitude. Tomou a dianteira. Elias não ficou ali convencendo. Olha, Eliseu, joguei a capa sobre você, agora você tem que entender que você está sendo levantado, a sua postura tem que mudar, o seu caráter tem que ser tratado. Olha, você ainda está com essa mania que não pega bem. Não. O manto foi jogado, ele entendeu, epa, Deus hoje está me chamando para uma grande obra, e em nome dessa grande obra eu abro mão do orgulho, eu abro mão da minha independência, eu corro atrás do profeta, vou andar debaixo de cobertura, de direção. Aleluia! Corre atrás, querido. Toma a iniciativa, toma a dianteira. Eu fico pensando, meu Deus, quantos de nós somos freios de mão, nossas vidas estão com o freio de mão puxado. Não, meu discipulador que tem que me procurar. Não, sumir da igreja é o pastor que tem que vir. Gente, estamos vivendo as últimas horas nessa terra. Cristo não tarda a voltar, queridos. É hora de avivarmos o nosso coração e entendermos que a obra que Jesus tem nas nossas vidas é uma obra séria que vai requerer de nós posicionamento e compreensão. Às vezes somos como meninos que precisamos de alguém estar empurrando, de alguém estar motivando. Meu irmão, quando o manto é jogado, a pessoa tem que entender que a partir daquele momento existe uma nova perspectiva da parte de Deus sobre ela. Não cabe mais ficarmos tentando convencer. Tentando convencer, até quase dando dinheiro. Olha, eu te dou aí R$100. Você viu no discipulado? R$100, poxa, quebra o meu galho. No relatório lá, tá lá, ó. Nem o dirigente recebeu o discipulado, eu que te discipulo, meu irmão. Facilita o meu trabalho. Ah, queridos, que coisa feia, ridícula, fora dos projetos, dos propósitos de Deus. Quando o manto é jogado sobre alguém,
Esse alguém precisa entender que a partir daquele momento Deus está requerendo dele uma postura diferente, um posicionamento diferente. Não há mais lugar para meninice, não há mais lugar para sermos crentes casca de ovo. Qualquer coisa quebra, qualquer coisa desmonta, não dá. As pessoas que receberão a unção dobrada são pessoas forjadas no fogo, que passa pelo que for, mas se mantém. Pessoas que entendem que por causa do chamado, né? Que entende o chamado de tal forma que pode vir o que vier, ela é igual palmeira, enverga, mas não quebra, né? Vem o vento, ela vai, daqui a pouco volta ao mesmo lugar. Eu estou posicionado, eu tenho um chamado, eu tenho uma palavra revelada no meu coração. Jesus, revela essa palavra a nós nessa manhã, para que, Senhor, venhamos ter mais pessoas, Senhor, voluntários na tua obra, meu Deus. Correu atrás, olha que interessante, correu atrás do profeta de Elias e falou assim: eu vou te seguir, mas deixa eu primeiro me despedir dos meus pais. Quarta característica, ou quinta, eu não me lembro bem, já me perdi na numeração. Quarta, é que a pessoa que Deus está procurando são pessoas que têm valor familiar estabelecido em seu coração. Eliseu podia largar tudo e seguir, aleluia, não, mas ele demonstra afeto, amor pelos seus pais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nesse tempo, Deus está procurando pessoas que tenham em seus corações valores familiares. A gente, se entrar no Facebook de alguns, a gente vê foto da pessoa de tudo quanto é jeito. De bico, de costa, na janela, sei lá. Mas aí eu fiquei procurando pelos familiares. Pai, mãe, irmãos. E vou te confessar uma coisa, fiquei abismado, que a gente encontra foto da pessoa de tudo quanto é jeito. Mas parece que a pessoa não tem família. Ela vive uma vida, ou ela posta lá como se seus pais não existissem, como se não tivesse irmãos. Quando muito você encontra o irmão, mas muito raro também. É mais fácil você encontrar foto dela com os amigos. Mas família você não encontra. Por que será? Porque os valores familiares têm sido roubados por Satanás. As pessoas hoje, elas consentem em morar na mesma casa, em comer da mesma comida, mas cada uma dentro de um mundo particular. Os relacionamentos familiares estão desestruturados e abalados, queridos. A pessoa que Deus vai usar nesse tempo é alguém que se levante e fala: eu tenho no meu coração valores familiares. Ainda que o mundo inteiro diga que obedecer pai e mãe é caretice, eu quero ser careta. Ainda que o mundo pregue contra a família, eu me levantarei para defender os valores familiares, porque a família é um projeto de Deus. Eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu me despedir, deixa primeiro eu ir lá. Deixa primeiro eu ir lá e falar para os meus pais que agora eu tenho uma nova missão à minha frente. Deixa eu compartilhar com eles o meu chamado. Deixa eu compartilhar com eles aquilo que aconteceu comigo agora. Ah, meu Deus. Valores familiares estabelecidos fundo nos corações. Outra característica, já estou caminhando já aí para os finalmente. Outra característica que a gente encontra nesse homem foi que ele pegou tudo que ele tinha, os aparelhos, os bois. Diz a palavra de Deus que ele matou os bois, queimou tudo, se desfez dos aparelhos, deu o povo para comer, boi, né? E largou tudo, deixou para lá e foi servir a Elias, tornando-se o seu auxiliar.
Por que ele desfez dos bois, matou tudo, deu para o povo, se desfez dos aparelhos? Porque ele não queria deixar a porta entreaberta. Ele estava indo para nunca mais voltar a ser o que ele era antes. Se desfez de tudo, se desfez da vida velha, para entrar num novo tempo de Deus e viver novas experiências com Deus dentro do chamado. Matou os bois, queimou os equipamentos, se desfez de tudo. Qualquer porta que tinha na sua vida de possibilidade de voltar atrás, ele trancou, ele fechou. Não tem possibilidade mais de voltar para o campo, arar a terra, porque agora eu fui chamado para ser profeta. Tem como mais condicionar minha vida na terra, arando, entra domingo, sai domingo, dia e noite, uma vida sem perspectiva, sem rumo? Não, eu fui chamado para ser profeta, e esse chamado requer de mim tudo. Então estou desfazendo de tudo que possa me fazer voltar atrás. Nunca mais voltarei a ser o que eu era antes. Queima os bois, queridos. Alguns de nós estão na igreja, mas com portas entreabertas lá atrás. A hora que aperta aqui, não, vou voltar, a porta, né? Existem pessoas casadas que quando apertam no casamento, olha, vou me separar. Querido, porta de separação não existe, essa porta não existe. Se no casamento não existe, eu quero te dizer, no reino de Deus também não existe. Porque na visão de Deus, casamento é indissolúvel. E membro que se casa com a igreja, ele está também estabelecendo uma aliança diante de Deus, uma aliança que não pode ser quebrada. Não existe possibilidade mais. Talvez você não tenha entendido, e talvez você nunca tenha pensado, mas a decisão que você tomou, não tem como voltar mais atrás. Você já está comprometido até o pescoço, meu irmão. Fale para quem está ao teu lado. Fala, você já está comprometido demais. Não tem como voltar atrás. Os equipamentos, os bois, se os bois ficassem vivos, o coração de Eliseu talvez, caminhando com Elias um tempo, daqui um pouco, ouvisse o boi berrar. Se lembrasse dos equipamentos, do que ele fazia, e talvez o seu coração, fosse tentado a retornar, a voltar para a vida velha. Mas ele matou tudo. Ele estava indo de vez, querido, e não queria que nada fosse atrapalho em seu caminho. O que nessa manhã Deus vai requerer de você? Que você se desfaça para cumprir com exatidão o chamado dele para você. O que será que nessa manhã Deus vai requerer de você? Você deixe para trás e realmente mate, realmente ignore e siga em direção aos projetos dele para a tua vida. Deixar os bois vivos é abrir possibilidade de volta, mas matar os bois significa ir para nunca mais voltar. O que Deus fez na nossa vida, não podemos abrir precedentes para voltar para aquela vida velha. Ou mesmo dentro da igreja voltar a práticas de coisas que a gente já venceu. Porque a gente também vive um tempo que, meu Deus, mas fulano não estava tão empenhado, caiu em coisa tão básica. Teve uma semana dessa que a gente estava conversando sobre isso, né, Gilson? Meu Deus, isso é coisa de novo convertido. Não cabe mais. Vamos matar os bois, vamos entender que o manto jogado sobre nós traz consigo uma proposta de uma vida de maturidade, espiritualidade, intimidade, crescimento com Deus, queridos. Você é o próximo profeta. Entenda dessa forma. Você é o próximo profeta. Você vai suceder alguém. Você está numa escola de treinamento onde esse treinamento resultará numa porção dobrada sobre a tua vida, onde você será o próximo profeta.
A coisa é séria demais, não temos como brincar e como cochear entre dois pensamentos, quero ou não quero, não tem como. O chamado é lindo, é grande, é poderoso demais. Portanto, não podemos negociar ou viver uma vida cocheando entre dois pensamentos em cima de uma corda bamba. Ou somos de Deus, aceitamos o manto e assumimos o manto como direção para a nossa vida, ou Deus terá que levantar outro no nosso lugar. Que não passe de nós o teu Espírito, Senhor. Que não seja preciso que se levante outra geração. Venha sobre nós, Senhor, e realize o teu querer, ó Deus. Que não seja preciso que uma outra Angélica se levante. Que não seja preciso que uma outra igreja se levante. Meu Deus, venha sobre nós e realize em nós o teu querer, meu Deus. Ah, Senhor, atraia o nosso coração, conquista-nos de tal forma que ninguém precise ficar insistindo conosco, mas nós mesmos tomaremos a iniciativa de entregar, de desfazer tudo que é atrapalho, no nome de Jesus, Senhor. Eliseu fez tudo isso com voluntariedade no coração. Ninguém requereu nada dele, ninguém pediu nada. A única coisa que Elias fez foi passar e jogar o manto. Dali por diante, ele foi galgando níveis de crescimento, maturidade. Ele foi abrindo mão do que ele foi entendendo. Ele foi se desfazendo das coisas que ele foi entendendo. Quando Elias passa e joga e vai, e deixa eu despedir dos meus pais, ele fala assim, vai e volta, porque você sabe o que eu fiz contigo. Uma palavra revelada no coração, querido. Uma palavra revelada. Não tem como a gente acertar o caminho sempre seguindo o passo de alguém. Há de chegar um momento que você terá que ter suas próprias experiências. Você terá que tomar decisões pessoais e particulares, onde ninguém vai poder falar e tocar. Há de chegar o dia na tua vida que, quando o seu discipulador menos esperar, você vai sair daquele emprego. Abrir mão daquele relacionamento. Sem que ninguém requeresse, sem que ninguém ficasse cobrando, por uma revelação e uma compreensão de que o chamado de Deus tem que estar acima de tudo e de qualquer coisa, querido. Peço a você nesse momento, que você se coloque de pé em nome de Jesus, você feche os teus olhos, nós queremos estar orando ao Senhor. Primeiro veio o manto, a capa. A capa foi jogada. Aquela capa apontava para uma vida de serviço, uma vida de entrega, uma vida de humildade, porque ele largou tudo para agora ser servidor. Servidor, só servir. Aquela capa jogada sobre ele apontava para o primeiro estágio na vida de um crente. Primeiro degrau, que é o degrau da humildade, do caminhar junto, do se quebrantar, do servir. Abriu mão de tudo em função da capa que recebeu. Aí, lá em 2 Reis, capítulo 2, fala lá que quando Elias subiu, antes de subir, ele pergunta a Eliseu, pede-me, o que queres que eu te dê? Aí ele responde, eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre você. Enquanto vão conversando, a carruagem de fogo desce com cavaleiro de fogo e leva Elias. Meu Deus! E a porção dobrada vem sobre Eliseu. Aproximadamente, me apoiando no que eu ouvi, no que um pesquisador, 11 anos andando, só trazendo sobre si a capa do serviço. Mas chegou o momento da porção dobrada vir. Não desvie o teu coração, querido. Não deixe seu coração se corromper com propostas desse mundo.
dessa terra. O chamado de Deus sobre a tua vida é maior. É maior do que a honra que um homem possa te dar. É maior do que os prazeres que essa vida pode não te dar. A capa lançada sobre ti, é maior do que qualquer outro chamado nessa terra. Valorize a capa que já foi lançada sobre você. E viva uma vida que glorifique a Deus. Aleluia! Aleluia! Chamar o ministério de louvor para subir aqui, por favor. Oh, Deus. Se de alguma forma, Deus, nessa manhã, Ele comunica algo com o teu coração e você sabe que é Ele, eu te convido a você vir aqui à frente. Queremos nos unir a você e orar junto com você. De alguma forma, Deus está falando ao teu coração, de repente confirmando o teu chamado, de repente fortalecendo os teus pés na caminhada, porque você já pensou em retroceder, voltar atrás. Mas hoje Deus está falando: mate os bois, desfaça dos equipamentos velhos, eu tenho coisa nova para você. Oh, Jesus! Oh, Jesus! Saia de onde você estiver. Nós queremos nos unir a você em oração, no nome de Jesus. Há um chamado sobre nós. Há uma unção para ser desatada sobre nós, filhos de Deus. E essa unção, ela só poderá ser desatada depois de passarmos no teste da humildade, no teste de um coração quebrantado, no teste de continuar seguindo o profeta, até o dia em que a unção que está sobre ele virá sobre mim. Oh, Jesus! Queremos orar, Pai. Queremos orar, ó Deus. Oh, Espírito Santo, onde você estiver, querido, onde você estiver e você sente que você precisa se posicionar de uma forma mais clara, você precisa se expressar de forma mais clara a Deus e a igreja, as características de Eliseu, valor familiar, serviço, se desfazer de tudo. Você sente que de alguma forma Deus está requerendo algo de ti nessa manhã. Seja fácil de Deus te achar. Colabore com o Espírito Santo, abrindo logo o coração e se rendendo a Ele. Oh, Deus! Oh, Deus! Encha-nos de Ti, Pai. Enquanto o ministério de louvor vai ministrar, deixa o Espírito Santo ir ministrando sobre você. És meu amigo e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Senhor, Tu és o nosso Deus, Pai.
Compreendemos, Senhor Jesus, que verdadeiramente o teu querer não é o nosso querer, Senhor Jesus. Senhor, o teu povo está aqui nesta manhã, Senhor Jesus, se curvando diante de ti, se prostrando diante de ti, Senhor, pedindo, Senhor, que esta palavra, Senhor Jesus, penetre profundo no nosso interior, Senhor Jesus. Começa a trazer para fora, Senhor, ó Deus, o teu querer, Senhor Jesus. Não queremos ficar retidos, Senhor Jesus, dentro daquilo que tu tens para com as nossas vidas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, muda o quadro de vida, muda a situação, Senhor. Deus, começa a mostrar, Senhor Jesus, que há um campo verdejante, Senhor Jesus, ó Deus, para que, ó Senhor Jesus, os trabalhadores ali, Senhor Jesus, comecem, Senhor Jesus, a colocar a mão no arado, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, toma, Senhor Jesus, em tuas mãos, Senhor, cada um aqui nesta manhã, Senhor. Senhor, olhe para nossas vidas, Senhor. Oh Deus, Senhor, eu creio, Senhor, que Eliseu, Senhor Jesus, ele pôde, Senhor Jesus, em tua vida, Senhor, colher o melhor, Senhor, porque Deus, ele entendeu o que Elias queria fazer, Senhor Jesus, e passar para a vida dele, Senhor. Senhor, e nós, nesta manhã, Senhor Jesus, diante desta palavra, Senhor, nós tomamos posse, Senhor Jesus, tomamos posse, Senhor Jesus, para que, Senhor Jesus, a nossa vida, Pai, comece a mudar, Jesus. Comece a mudar diante de ti. Comece a mudar, Senhor.